A Idade Média, um dos períodos mais marcantes e sombrios da história da humanidade. Um tempo de fé, guerra, miséria e esperança. Imagine viver em um mundo onde o frio podia matar, onde a fé controlava o pensamento e onde a sobrevivência era um privilégio raro. Hoje vamos mergulhar na vida real das pessoas que viveram entre os anos de 476 e 1453, o período conhecido como Idade Média, desde a queda do Império Romano até a tomada de Constantinopla. Naquele tempo, viver não era fácil. As condições sanitárias eram precárias e as cidades medievais estavam longe de serem limpas ou seguras. Não havia esgoto e o lixo se acumulava nas ruas. Muitas pessoas mantinham caixas de fezes embaixo da cama, já que os banheiros eram apenas buracos cavados no chão. Tomar banho era um luxo raro e o papel higiênico sequer existia. A falta de higiene espalhava doenças e tornava a morte precoce algo comum. Mas o aspecto mais poderoso e temido dessa época era a influência da Igreja Católica. Durante séculos, ela exerceu um domínio quase absoluto sobre a Europa. A Igreja determinava o que se podia ou não estudar, o que era pecado, o que era verdade e até quem merecia viver. As respostas para todas as questões da humanidade estavam nas Escrituras Sagradas, e quem ousasse pensar diferente era visto como herege. A fé substituía a ciência, e qualquer tentativa de explicar o mundo por meio da razão podia custar caro. Enquanto isso, grande parte da população vivia nos feudos, pequenas comunidades agrícolas cercadas por terras férteis e protegidas por castelos. Em troca de proteção, os camponeses pagavam altos impostos e entregavam parte de suas colheitas aos senhores feudais. A vida era de trabalho pesado, fome constante e esperança curta. A nobreza, por outro lado, vivia com conforto e privilégios, sustentada pelo esforço das classes mais pobres. A desigualdade social era gigantesca e a justiça favorecia apenas quem tinha poder e dinheiro. A vida das mulheres era ainda mais dura. Consideradas inferiores aos homens, muitas não tinham acesso à educação e eram forçadas a casamentos arranjados. Violência doméstica, abusos e submissão eram realidades diárias. O papel feminino se limitava a cuidar da casa, gerar filhos e obedecer. Casamentos entre pessoas de classes diferentes eram proibidos e filhos fora do matrimônio eram chamados de bastardos. Mesmo entre os nobres, a mulher raramente tinha voz ou escolha. Durante a Idade Média, o medo era constante. E nada simboliza melhor esse medo do que a Inquisição, uma instituição criada pela Igreja para punir quem fosse acusado de heresia. Pessoas eram torturadas, forçadas a confessar crimes inexistentes e muitas vezes condenadas à morte. Bastava uma simples denúncia, uma crença diferente ou uma palavra mal interpretada para ser levado aos tribunais da fé. A Inquisição Espanhola, uma das mais conhecidas, foi responsável pela morte de milhares de pessoas e espalhou o terror por toda a Europa. Outro evento marcante foram as Cruzadas, grandes expedições militares organizadas pela Igreja e pelos reinos europeus. O objetivo era reconquistar a chamada Terra Santa, especialmente Jerusalém, que havia sido tomada pelos muçulmanos. As cruzadas, porém, se transformaram em longas guerras, cheias de sangue e sofrimento. Milhares de cristãos morreram longe de casa, em batalhas travadas sob calor escaldante, fome e doenças. Apesar do discurso religioso, as cruzadas também tinham interesses econômicos e políticos, e apenas a primeira delas teve algum sucesso temporário. Mas o que realmente marcou a Idade Média foi uma tragédia sem precedentes. A peste negra. No século XIV, uma doença devastadora se espalhou pela Europa, transmitida pelas pulgas de ratos. A peste bubônica matou entre 75 e 200 milhões de pessoas. Em poucas semanas, cidades inteiras eram reduzidas a cemitérios silenciosos.
O desespero era tão grande que as pessoas tentavam qualquer coisa para sobreviver, desde rezas até o uso de substâncias tóxicas, como o arsênio em pó. 1/3 de toda a população europeia desapareceu. A Idade Média foi um período de contrastes extremos, de fé e medo, de castelos e miséria, de cruzadas e pestes. Mesmo os nobres, com toda a riqueza, não estavam livres da morte e das doenças. A vida era frágil, a ciência era silenciada e a sobrevivência um desafio diário. Com o passar dos séculos, a Idade Média chegou ao fim. O renascimento do pensamento científico, o avanço da educação e o crescimento das cidades abriram caminho para uma nova era, a Idade Moderna. Ainda assim, as marcas desse tempo permanecem vivas na nossa cultura, na arte, nas crenças e na própria forma como entendemos o mundo. Hoje, quando olhamos para o passado, percebemos o quanto a humanidade evoluiu. Apesar de todos os problemas atuais, vivemos tempos com mais liberdade, conhecimento e qualidade de vida do que nossos antepassados jamais imaginaram. Este documentário é um convite para refletir sobre a história. A Idade Média foi muito mais